Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia para a turma da primeira EJA. Hoje eu vou fazer a correção da atividade que eu passei para a turma de vocês, falando sobre Tales de Mileto. A gente está estudando no livro didático sobre as origens da filosofia, a filosofia desde o seu início. E aí a gente está observando alguns filósofos importantes. Um deles foi Tales de Mileto. Para essa atividade eu indiquei para vocês um vídeo, e é com base nesse vídeo que a gente vai fazer aqui a nossa correção. Mas primeiro a gente vai analisar aqui as perguntas da nossa atividade e depois respondê-las com base no vídeo. Vou pausar no momento exato da resposta e depois a gente vai fazer alguns breves comentários. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui apareceu aqui para vocês as questões, né? Baseada no link, né, que eu falei para vocês, do canal Filosofando aqui no YouTube, né? Primeira questão. Quem foi Tales de Mileto e onde ele nasceu e viveu? Então, vamos observar a resposta aqui logo no começo do nosso vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos do mundo. Sabemos que Tales nasceu e viveu em Mileto, que hoje se localiza na costa da atual Turquia. Sabemos também que ele nasceu por volta de 624 a.C. e que faleceu aproximadamente em 548 a.C., mas ainda assim, muito pouco se sabe sobre ele. Nenhum de seus textos sobreviveu, se é que ele deixou algum. No entanto, existem referências. Então, aqui a gente observou onde Tales de Mileto nasceu, onde ele viveu, né? E quem foi ele. Ele foi um importante filósofo, né? Que viveu de 548 a 624 antes de Cristo. De 624 a 548 a.C. Essa datação aqui, antes de Cristo, ela funcionava de uma forma diferente da que nós temos no presente, né, que é depois de Cristo. Porque os anos, eles decresciam, né? Então, um ano após 624 seria 623, e não 625. Então, ele nasceu em 624 e morreu em 548 a.C. Tem uma cidade chamada Mileto, tá bom? Que hoje fica no território da atual Turquia. Então, resumindo, essa é a resposta da questão número 1. Questão número 2. Existem referências de Tales de Mileto em quais filósofos? Alguns filósofos falaram sobre Tales de Mileto, né, e seus pensamentos. Quais foram alguns deles? Então, vamos observar aqui na sequência da explicação. Muito pouco se sabe sobre ele. Nenhum de seus textos sobreviveu, se é que ele deixou algum. No entanto, existem referências dele em filósofos como Aristóteles e Diógenes Laércio. Tá vendo? Então, tanto Aristóteles como Diógenes de Laércio, dois outros filósofos importantes, falaram sobre pensamentos de Tales de Mileto, apesar de que não sobraram muitas das obras de Tales de Mileto, até pela própria antiguidade, né, da obra dele. Certo? Vamos para a próxima questão. Pergunta número 3. Como Tales descobriu que era possível ter uma boa colheita e bons lucros? Isso aqui tem a ver com a agricultura, né? Como ele descobriu que era possível ter uma boa colheita e bons lucros? Vou observar. Em uma visita ao Egito, Tales teria aprendido a geometria, além de ter sido professor na escola de Mileto. A partir da observação e da dedução, Tales percebeu que um bom plantio auxiliado de condições específicas do tempo, e não súplicas aos deuses, levava uma boa colheita, que por consequência ocasionava bons lucros. Tá vendo? Então, Tales observou que, para ter bons lucros,
era necessário o quê? Como a gente observou, né? Fazer escolhas certas com relação à plantação, condições climáticas favoráveis. Não necessariamente apenas pedir aos deuses, né? Não iria acontecer milagre, né? Haveria o que? Uma boa colheita e, consequentemente, uma boa margem de lucro. Então, esse foi o método que ele usou, observação e dedução. Ele observou e depois deduziu. A gente faz muito isso hoje em dia, né? No nosso dia a dia, a gente observa e deduz, e assim a gente vai aprendendo as coisas. Tá bom? Próxima questão. Tales tentou explicar os fatos mundanos usando a religião. Isso é uma interrogação. Tales tentou explicar os fatos mundanos usando a religião? Sim ou não? Explique. Vamos observar. No passado, as civilizações se valiam da religião para explicar os fenômenos do mundo ao seu redor. Tales foi um dos primeiros filósofos a tentar encontrar explicações naturais e racionais para os fatos mundanos. Então, muitas pessoas no passado, até hoje também, né, tentam explicar fenômenos e fatos, né, que acontecem usando o que? A religião. Nós temos aqui alguns símbolos de algumas religiões muito importantes que existem aí até hoje, né? Cristianismo, judaísmo, entre outras, né? Mas Tales de Mileto usava o quê? Pensamentos diferentes, principalmente aí naturais e racionais. Tá bom? Essa era a forma que a metodologia que ele encontrava para explicar os fatos mundanos, os fatos do mundo, né? Que são presentes ao nosso redor. Então ele não usava, a resposta é não aqui, não usava a religião, mas sim o quê? Os acontecimentos naturais e os acontecimentos racionais. Tá bom? Fenômenos naturais e fenômenos racionais. Tá bom? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Uma chuva. Muitas pessoas diziam, foi Deus quem deu essa chuva. Mas, se a gente for analisar usando aqui a ciência, né, a própria natureza, nós temos como observar a justificativa disso, tá bom? Um fato racional. Próxima questão. Apesar de não ter sobrevivido muito dos textos de Tales de Mileto, qual era seu conteúdo predominante? Vamos lá. Para os fatos mundanos. Apesar de nada ter sobrevivido de seus textos, sabemos que tinha grande domínio de geometria e da astronomia. Atribui-se a Tales a... Observa aí, então, que havia muito de geometria, que é uma área matemática, né? E também astronomia, que é uma ciência que estuda o que? Os astros, né? Estuda planetas, estuda estrelas, estuda galáxias, satélites naturais e assim por diante. Cometas, meteoros e assim por diante. Muito da obra de Tales de Mileto fala sobre essas áreas aí. Tales de Mileto era adepto do monismo. Que danado é monismo? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Vai explicar aqui no vídeo. Que teoria é essa? O que é o monismo? A primeira previsão entre os gregos de um eclipse total do Sol, ocorrido em 585 a.C. Tales passou boa parte da sua vida se questionando sobre qual era a matéria-prima básica do cosmos. Ele se baseava no monismo, a teoria de que tudo no universo poderia ser reduzido e era originário de uma única substância primordial. Tá vendo? O que é monismo? Tudo era originário de uma única substância primordial. Era nisso que ele acreditava. E, por fim, a última questão, a cosmologia de Tales pode ser resumida em que proposição? Tales foi o primeiro a propor isso dentro da filosofia ocidental e ponderou que essa matéria deveria responder os seguintes aspectos.
deveria ser algo a partir do qual tudo pudesse ser formado. Deveria ser algo que fosse essencial à vida e deveria ser capaz de movimento e, portanto, passível de mudança. A partir desses conceitos, Tales concluiu que tudo no universo era composto de água. Ele disse que toda matéria, independente da sua forma, deve ter sido água em algum estágio da sua formação. Ele constatou que a água é necessária para sustentar todas as formas de vida e que ela se move e se modifica, assumindo diversas formas. E do perfeito ciclo do seu movimento, vapor, chuva, rio e mar, nascem as diversas formas de vida vegetal e animal. E a cosmologia de Tales pode ser resumida na seguinte proposição: a água é a causa material de todas as coisas. Tá vendo? Observando, né, ele chegou à conclusão de que a água é a causa material de todas as coisas. Lembre-se da época em que ele vivia, tá certo? De 624 antes de Cristo até 548 antes de Cristo. Então ele viveu há mais de 2.000 anos atrás. Então o conhecimento dele não é o mesmo que nós temos hoje. Não é o acesso que nós temos hoje, é o conhecimento. Tá bom? Então, o que nós sabemos hoje sobre astronomia, Tales com certeza não tinha à disposição. Tá bom? A possibilidade dele era bem mais escassa do que a nossa possibilidade de entender o mundo, né? Nós temos hoje telescópios, temos microscópios que nos ajudam a entender como funciona o nosso universo, né? Pelo menos o básico, né, do nosso universo. A gente tem tecnologia para entender. Ele não tinha, certo? E por isso essas deduções muitas vezes estão ultrapassadas, né, no presente. Não são mais válidas, certo? Muito bem, pessoal. Então essa foi a nossa atividade de filosofia sobre Tales de Mileto. A gente ainda vai falar sobre outros filósofos também, em aulas posteriores, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, é só me perguntar. Até a próxima aula. Tchau.